Olá pessoal, boa noite. Está começando mais um programa Bate-Papo de Terça. Nesta terça-feira gostosa, nesta terça-feira maravilhosa, neste fundo verde delicioso para a gente poder ficar à vontade, para a gente ficar muito tranquilo. Como nós fazemos toda terça-feira, antes de iniciarmos o nosso programa, nós já estamos aqui ao vivo, transmitindo ao vivo. Eu vou entrar na minha página aqui no Bate-Papo de Terça, vou compartilhar com os amigos e convidar para que os amigos também compartilhem a página, convidem os amigos para estarem com a gente aqui, aproveitando este programa Bate-Papo de Terça, que vai ao ar toda terça-feira às 19h30 ao vivo. E antes de falar aqui com o nosso convidado de hoje, Dr. Jason, ele que está aqui com a gente, pedir desculpa para vocês. O Dr. Evandro hoje teve um outro compromisso novamente, então ele não pôde estar presente hoje aqui, mas ele volta na próxima semana. Claro, essa semana é semana de feriado, então ele teve uma agenda grande de compromissos para poder atender os pacientes dele também, então ele veio aqui. Então estou aqui, compartilhando na minha página. Dr. Jason, pode compartilhar na sua página também. Eu vou compartilhar aqui nas minhas páginas. E convide, você que está nos assistindo aí, convide também os amigos para estarem compartilhando com a gente, estando assistindo com a gente aqui no Bate-Papo de Terça, né? Mais uma terça-feira gostosa, hoje, dia 11 de abril. Sabe que daqui 11 dias, exatamente 11 dias, o tio Wesley vai ficar mais velho, né? Dr. Jason, obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui com a gente hoje, obrigado por esse carinho enorme que está participando com a gente. Você que está nos assistindo, clica aí em compartilhar e compartilha o vídeo. Dr. Jason Sarmento, obrigado. Cirurgião plástico. Cirurgião plástico. Vamos falar um pouquinho mais alto para as pessoas escutarem também. Boa noite, seguidores e seguidoras do Bate-Papo na terça-feira. Também quero primeiramente agradecer ao convite do amigo Wesley aqui para participar. Obrigado. É uma honra. Eu espero contribuir, né, com a população aí nas dúvidas, nos mitos sobre cirurgia plástica, né? E vamos às perguntas. Não, tá certo. Primeiro vamos entender quem é o Dr. Jason. Nasceu aonde, Dr. Jason? Eu nasci em Belém do Pará. Belém do Pará? Belém do Pará. Parabéns, terra boa, terra maravilhosa, né? Comida boa. Comida boa. As comidas lá são fortes, né? São fortes para quem gosta, tem um sabor maravilhoso, né? Para quem já foi visitar, passear por lá, é uma terra maravilhosa. Sim. E veio para Campinas, é isso? Isso, primeiramente eu fiz faculdade de medicina lá, né? São os seis primeiros anos. Depois fiz a subespecialização, que é a cirurgia geral. Bacana, olha. Na Universidade Federal do Pará. E por último eu vim fazer os últimos 3 anos em cirurgia plástica já aqui em Campinas. Bacana. E você fez aonde aqui em Campinas? Aqui eu fiz na Sobrapar, que fica ali dentro do campus da Unicamp, né? Uhum. Que é um hospital só de cirurgia plástica. Bacana. Tanto estética como de reabilitação de todas as deformidades crânio-faciais, né? E lá, quais eram os tipos que mais eram procurados lá para se fazer essa correção lá na Sobrapar? O que você trabalhava mais lá? Lá é um hospital geral de cirurgia plástica, então recebe pacientes do Brasil inteiro, né? Principalmente de deformidades, né? Crânio, face, problemas genéticos de crianças. O principal é fissura lábio-palatina, né? Uma fissura. Então, muitas cirurgias reparadoras. E também as cirurgias estéticas das pacientes. Essa cirurgia aqui, do lábio, né? É muito comum acontecer com assim? Não é comum. Não é população geral. A incidência é baixa. É baixa. Tem alguma região que tem mais índice disso ou não? No Brasil, efetivamente, uma região não, mas em relação às raças, tem raças, né, no mundo como todo que tem uma incidência maior, tipo asiáticos, indianos, depois, aí subsequentemente. Ah, bacana. Você que está nos assistindo aqui, clica para cá, clica não, né? Clica aí, compartilha o vídeo, manda suas perguntas para cá, que daqui a pouquinho o Dr. Jason vai estar respondendo. A gente vai mandar um abraço, um beijo para todo mundo que está nos assistindo e está nos acompanhando nesta terça-feira maravilhosa, né? Neste dia maravilhoso, nesse bate-papo de terça. Dr. Jason, depois que você veio para cá, você saiu e já montou uma clínica? Não, você trabalhou nos hospitais e hoje atende em clínicas, é isso? Sim, hoje eu atendo apenas no meu consultório privado. Eu
Inicialmente, a proposta, quando eu terminasse minha especialização, era voltar para Belém do Pará, mas graças a Deus o meu consultório começou de uma forma exuberante, que eu nem esperava, e acabei que... criando raízes em Campinas. E aí eu acabei que decidi ficar, porque me adaptei, eu gosto da cidade. Campinas é uma cidade muito boa, que tem muitas oportunidades, né? Então, bacana. Gostei. Há quanto tempo está aqui em Campinas? Eu estou aqui em Campinas há 9 anos. 9 anos? Bacana, doutor Geis, já há 9 anos aqui, deixando as pessoas mais bonitas, mais elegantes, né? Doutor Geis, vamos falar um pouquinho do que são os mitos na cirurgia plástica, né? Porque as pessoas hoje procuram constantemente se remodelar, né? Que eu acho que a sociedade hoje está sempre procurando algo mais novo, as mulheres querem ficar mais bonitas, mais elegantes, enfim, não só as mulheres, mas eu acho que os homens também têm procurado muita cirurgia plástica, ou não? Sim, cada vez mais tem aumentado a procura pelos homens, né, no nosso consultório. Nos últimos anos, a gente tem observado em 30% mais ou menos o 30%? A procura, em 30%. Antes de a gente falar dos mitos, o que os homens mais procuram hoje? Quer colocar peito, quer ficar forte, quer colocar músculo no braço? Como é que é essa cirurgia? Porque eu fico imaginando o homem que está ali, né? Como é que ele quer ficar... o cara não quer malhar, fica preguiçoso, né? Aí ele quer ficar fortinho, tá? Mandar fortinho. Claro, brincadeiras à parte, mas eu estou imaginando que os homens podem sempre procurar. Sim, é muito comum o público masculino cirurgia das pálpebras, né? A blefaroplastia. Então, quando ele chega na faixa etária aí de 35 para frente... Nós temos um amigo em comum que fez, né, uma cirurgia dessa, né? Sim, verdade. Um grande amigo nosso. Um grande amigo. Ele fez uma cirurgia, ficou até bonito, rapaz. Ele tá elegante, tá com um sorriso bonito, né? Legal. Outra procura grande do público masculino é lipoaspiração, né? Exatamente o que você falou. Tem aquela gordurinha ali em excesso que na academia não perde, então acaba que ele procura a nossa ajuda para melhorar o contorno corporal. Então a lipoaspiração também é uma procura grande. Bacana. Rinoplastia, né? Uma cirurgia que é bem procurada pelo público masculino. Rinoplastia. Rinoplastia. O que vem a ser a rinoplastia, para que quem está nos assistindo possa entender um pouquinho também? Rinoplastia é a cirurgia do nariz, né? E que envolve uma variação enorme, desde quem tem dificuldade de respirar, um desvio de septo, ou simplesmente estético mesmo, que quer o nariz mais afilado, ou quer melhorar a asa do nariz. Então tem uma série de opções para fazer numa rinoplastia. Perfeito. O nariz que está um pouquinho maior, diminui, dá uma ajeitadinha e tal. A cirurgia de septo é comum fazer bastante? Porque ela acaba corrigindo também a pessoa que tem um pouco de insônia, que ronca um pouquinho, corrige também? Exatamente. O desvio de septo, dependendo do grau, ele acaba influenciando até no sono da pessoa, no ronco, como você falou, e tudo isso é feito uma análise antes, através de exames, né? Tomografia, nasofibroscopia, enfim, e com a correção dela é possível fazer em conjunto com a rinoplastia estética e o desvio do septo também, e melhora todos esses sintomas dos pacientes. E a pessoa acaba tendo uma qualidade de vida muito melhor e consegue viver melhor, né? Exatamente. Quais são os mitos hoje da pessoa quando vai procurar fazer uma cirurgia plástica? Ela tem? Quais são os medos que ela tem hoje quando ela vai procurar? Hoje eu costumo falar que o Google, a paciente já chega lá no consultório, né, com uma lista de questionamentos e mitos, né? Tá. Às vezes o Google até exagera um pouco aí. Mas assim, o principal mito na população na verdade é aquele medo comum de ser submetido a uma cirurgia, né, um procedimento cirúrgico. Então, saber se vai ter cicatriz, se vai ficar, se não vai ficar, quantos dias tem que ficar internada, pós-operatório, se tem risco ou não a cirurgia. Então, tudo isso na primeira consulta, a gente tenta desmistificar isso aí, né? Sempre tento falar que é muito importante, né? Antes de tudo, você procurar um profissional gabaritado, né? Um profissional que, no caso de cirurgia plástica, que tem o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso é um ponto muito importante. Então, aonde que ele precisa ter o título? Título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nós estávamos conversando aqui antes do
programa, e aí eu perguntei, né, doutor, e você me confirmou, tem mais de uma sociedade ou não? Só existe uma? Não, só existe uma reconhecida pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e pelo Ministério da Educação, né, o MEC, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Para fazer parte dela, né, é necessário ter os 6 anos de medicina, mais 2 anos de residência médica em cirurgia geral, e depois mais 3 anos em cirurgia plástica, né? E após todo esse processo, fazer uma prova do título de especialista para se fazer parte desta sociedade. Então, são vários critérios para você fazer parte dela, né? Então, é importante. Então, você vê que para ser um cirurgião plástico não é qualquer esquina, não é qualquer lugar. Então, a pessoa precisa estudar. Nessa contagem foram 6 anos de especialização, 2 de cirurgia geral, mais 3 de cirurgia plástica. 3 de cirurgia plástica e depois mais uma prova. Mais uma prova. Então nós estamos falando aí no mínimo 11 anos de estudo, no mínimo 11 anos de estudo. Então quando você vai procurar fazer a sua cirurgia plástica, o importante é procurar um profissional como o Dr. Jason, que estudou, que fez uma série de especializações para poder te atender da melhor forma possível. Por quê? Se ele for em qualquer lugar, a cirurgia, ao invés dela ser bem feita, ela pode ocasionar riscos. Exato. Ela pode ficar com defeito. Com certeza. O procedimento cirúrgico é uma coisa séria, né? Então tem que tomar os devidos passos pré e pós-operatórios, né? Então depois de procurar um profissional gabaritado, que você já tenha conhecido algum paciente que indicou, ou alguma amiga, além disso, você pesquisar no site da sociedade se ele realmente é um membro associado, tem que fazer uma série de procedimentos de segurança antes da cirurgia, que é passar por uma consulta inicial, onde aí o cirurgião especialista vai avaliar o determinado defeito daquela pessoa, depois ele vai pedir uma série de exames pré-operatórios, né? Onde aí ele vai ver qualquer possibilidade de doenças ou algum problema que possa impossibilitar a cirurgia. Então, seguindo toda essa sequência, né, pré-cirurgia, isso tende a diminuir bastante o risco da cirurgia. Então, isso é muito importante. Bacana. Eu quero mandar um beijo aqui para Audrey. Audrey, beijo para você que está aqui com a gente, está acompanhando, ela que está curtindo ali. O Christian, o Christian, como eu chamei ele no passado, Cristiano José. É o Christian Joseph. Beijão para você, Christian. Obrigado. Ele, fiz cirurgia com ele e fiquei muito satisfeito. Obrigado, Christian. A Audrey, fiz cirurgia com ele também. Amei. Tá aqui, né? Ela ficou mais, deu um acabamento melhor, né? Verdade. Bacana. Ellen, Suzana, beijo para você. Obrigado pela audiência. Obrigado por estar aqui com a gente. Aí também a Letícia Ami, tem uma amiga que fez uma cirurgia com ele e ficou ainda mais linda. Parabéns, doutor. São vários elogios que estão aqui, né? A Ana Paula Silva, cheguei, Ana Paula. Manda sua pergunta aqui também que a gente vai estar respondendo aqui para vocês, né? E ela coloca aqui, manda um beijo pro doutor, Ana Paula Silva. Tá aqui, tá mandando beijo. Manda um beijo para ela, doutora. Olá, Ana Paula, um abraço, um beijo para você, obrigado pela audiência aí. Então, vocês que estão com a gente, estão curtindo com a gente aqui, manda a sua pergunta, tem dúvida, manda para cá que a gente vai estar respondendo, a gente vai estar ajudando vocês, porque as dúvidas nós estamos aqui para serem sanadas, para que vocês saiam sabendo um pouquinho mais do que é a cirurgia plástica, o que é a prótese. Aquela hora que eu brinquei, falando que os homens vão lá, fazem pálpebra, fazem muito nariz. Há muita procura hoje para cirurgia com prótese estética masculina? Tem um pequeno grupo, um nicho de mercado que tem uma procura, mas é uma procura pequena, né? Isso é uma cirurgia relativamente nova e é difícil aparecer no consultório. Na verdade, tem determinados cirurgiões que acabam fazendo esse nicho e eles são os mais procurados. Bacana. Aí nós temos aqui a Ana Paula, já começa fazendo uma pergunta aqui. O que é lipo 360? Lipo 360. Eu nem imagino que seja, mas para mim, vamos descobrir agora. Já vamos entrar no assunto da lipo, daqui a pouco a gente volta de novo na cirurgia, já respondendo as perguntas dos nossos ouvintes que estão aqui, as pessoas que estão nos acompanhando aqui ao vivo no Bate-Papo de Terça
toda terça-feira às 19h30. Aproveita que você que está nos assistindo, clica aí em compartilhar e compartilhe o vídeo aí na sua página. Ana Paula, falando sobre Lipo 360, é um termo que eu gosto de usar no meu consultório. Não é nenhuma cirurgia nova, nenhuma técnica especial. É um termo que eu costumo falar. Eu não gosto, por exemplo, de lipar uma paciente somente na frente ou no lado, porque eu entendo que o corpo feminino ou masculino é uma curva. Então eu sempre faço a lipoaspiração 360 graus, o corpo inteiro. Primeiro eu viro de costas, limpamos toda a parte do dorso da paciente, depois as laterais, viramos ela de frente e limpamos a parte da frente do abdômen. Então eu falo que é 360 graus, seria isso, Ana Paula, a lipo que é a que eu mais tenho feito. Fizemos uma hoje, teremos outra amanhã, exatamente essa cirurgia. Quantas cirurgias você está fazendo por dia hoje, doutor? É um valor, não é um número exato, varia de acordo com o dia da agenda, o dia do consultório, depende do tamanho da cirurgia. Tem cirurgias pequenas que duram 50 minutos, tem as que duram 5 horas, então as maiores a gente acaba operando praticamente só uma ao dia, por uma questão de segurança também. A pessoa que faz a cirurgia, ela tem que cuidar depois do que ela fez, ela tem que ter uma manutenção, ela precisa ter um cuidado, porque não adianta só ir lá, fiz a cirurgia, fiz a lipo, agora posso comer à vontade, posso, não é bem por aí, né? Não adianta, sei lá, querer fazer a funilaria completa e depois vai lá e quer fazer o bate-bate, né? Tem que tomar cuidado, né? Isso é importante, eu sempre falo na consulta que 50% é a cirurgia, 50% é o pós-operatório e o paciente aceitar e tomar todas as recomendações que eu falo no pós, né? Então, metade da culpa é dele, vamos dizer assim. Tem que cuidar, realmente tem vários cuidados pós-operatórios. Tanto no início de curativos e tudo, e depois de nutrição, para não ganhar peso novamente, né? Bom, bacana. Ó, aí a Pamela Manchiero, beijo pra você, Pamela. Obrigado pela audiência. Ela coloquou aqui, ó, quanto tempo... Não, ela colocou, eu fiz há 4 dias e amei, um fofo. O paciente fez há 4 dias. Fez semana passada com a gente. Tá super bem. Ontem atendemos, tá ótimo. Bacana. Fez a cirurgia, tem que ficar um tempo de repouso, não precisa, dependendo da cirurgia, né? Sim. Em torno aí, dependendo da cirurgia, mas pelo menos ficar de 2 a 4 semanas aí, um repouso relativo. Aí varia muito. A mama tem algumas recomendações específicas para quem operou mama, não carregar peso, não fazer força nos braços. Quem fez abdômen tem que andar curvadinho, e tem várias... Tem que andar curvado? Tem que andar curvadinho. Por quê? Porque é retirado o excesso de pele e fica muito tensa a cirurgia, então o paciente não pode erguer completamente, porque acaba comprometendo os pontinhos que a gente dá lá embaixo. Mas isso é importante. Isso é importante para a gente poder saber. Por quê? Você viu que você faz a cirurgia e você tem que ter um período de repouso, tá? Aí também tem aqui a Andréia Marinho, ela, quanto tempo usar a cinta e placas compressoras? Não tem depende também do tipo de cirurgia, Andréia, mas a princípio, assim, no mínimo 30 dias iniciais eu sempre peço para que 100% do tempo, 24 horas por dia, os primeiros 30 dias. Aí, daí em diante depende de como está indo o pós-operatório da paciente, depende do tipo de cirurgia. Mas se for passar a mensagem, assim, o primeiro mês, de regra, usa direto, 24 horas. Bacana, então isso é importante, então você tem que usar. Não adianta só, você vai, usou um dia só, não. Seguir a recomendação devida do médico, porque senão você já viu, né? Aí o Silvio Roberto Cardoso, manda um boa noite para mim, Silvio. Silvio que é nosso, olá, Silvio. Boa noite. Nosso companheiro que é assíduo, tá todos os programas, está com a gente, está curtindo, está aqui compartilhando. Para você que está nos assistindo agora, bate-papo de terça, toda terça-feira às 19h30, ao vivo aqui. E hoje com o Dr. Jason Sarmento, cirurgião plástico, falando um pouquinho dos mitos, né, da cirurgia plástica. E tem pergunta? Manda para cá que a gente vai estar respondendo também. Ó, a Amanda Bedin tá aqui. Amanda, beijão pra você. Ela coloca aqui, ó. Há um ano fiz abdômen lipo com ele. Ele é um excelente profissional, ficou ótimo. Manda um beijo pra ele, ó. Profissionais de um ano atrás. Amanda, tudo bem? Bacana. Legal rever. Ela tá aqui, tá curtindo, tá acompanhando a gente aqui. A Andréia Marindo. Ei, Amanda linda.
Amanda. Não entendi o que você colocou, mas manda de novo aqui, tá? Ó, a Mari Ribeiro, qual o valor dessa cirurgia? Então, não tem um valor específico que ele vai poder falar. Por quê? Primeiro, eu vou até não te interromper, me corrija, por favor. Por quê? Ele primeiro precisa fazer avaliação. Não dá para dar preço, isso ou aquilo, porque depende, cada situação é um caso específico. Já que tem gente perguntando de preço, quem quiser te encontrar, vamos dar o seu Facebook, a sua página e como que as pessoas podem, já aproveitando, deixando um recado aqui para te encontrarem também com facilidade, ligarem e fazer uma agenda lá com você, né, doutor? Perfeito. O nosso site, né, tem o nosso endereço lá, é o www.jasonsarmento.com.br. Lá você tem várias informações, além só do endereço e do contato, tem telefone fixo, tem WhatsApp, e também tem falando um pouco sobre cada procedimento que a gente faz no consultório. Bacana, então vamos repetir de novo para as pessoas guardarem. www.jasonsarmento.com.br. Bacana. Então você que está afim de marcar sua agenda, até para Mari, beijo para você, obrigado. Liga lá, agenda, faz uma agenda lá com ele, faz uma consulta com ele lá, ele fala para você quais são os valores que eles conseguem estar agendando com você, né? Que ela coloca aqui, ó, meu sonho fazer mama. Acho que é o sonho das mulheres, né? As mulheres querem colocar silicone maior, querem ficar turbinadas, como a gente fala, né? Aí na vida social, né? Aquela menina tá turbinada, aquela mulher tá turbinada, ela cresceu. Mas não é qualquer tamanho que ela pode ir colocando, né? Querem colocar 300 ml, eu não sei as medidas se são, mas eu vejo que as mulheres falam, coloquei 200 ml, coloquei 300 ml. Mas dependendo do corpo da pessoa, ela tem que tomar um pouco de cuidado, né? Sim, exato. A ideia de pôr prótese de mama, isso depende realmente de uma consulta médica, onde eu costumo falar no meu consultório, assim, não é só o que a paciente quer. A gente tem que chegar no meio termo. Tem paciente que chega lá, doutor, quero 1000 ml. Mas né, nem tudo que quer é possível, né? A gente tem que fazer uma análise, uma avaliação da paciente, fazer medidas, né? A prótese eu falo que a gente não coloca por achismo, eu acho que dá 500 ml, eu acho que cabe 400. É feita uma consulta médica, onde eu avalio a estatura da paciente, o tamanho do tórax, o tipo de pele, o formato da mama, tudo isso influencia para no final a gente fazer uma decisão do tipo de prótese que vai ser colocado, do formato, do perfil da prótese e do volume, né? Nem sempre o que a paciente quer e o que eu quero, a gente tem que chegar no número comum aí que vai ficar bonito e vai ficar harmônico de acordo com o tamanho e o corpo da paciente. Aquelas pessoas que exageram no volume podem ter uma consequência na saúde dela, por exemplo, no caminhar, pode pesar na coluna. Pesa isso se ela não tomar um pouco de cuidado, né? Sim, com certeza. Além da consequência anatômica, que eu falaria de um peso exagerado, problema na coluna, e também pode trazer problemas psicológicos, porque depois ela vai ter uma série de problemas, não vai ficar contente com aquela cirurgia que foi colocada em um tamanho exagerado, e aí tudo isso influencia na autoestima da paciente. Então tem que ser analisado todos esses fatores antes da decisão final. Bacana, bacana. Eu acho que é isso que você precisa prestar atenção. Então, não é simplesmente, eu vi uma pessoa que está com seios maiores, enfim. Eu acho que você tem que tomar cuidado um pouco com a prótese que você vai colocar. As próteses que encontram por aí, tem que tomar muito cuidado também quando você está comprando uma prótese, porque a gente vai entrar num assunto também meio polêmico, que são os silicones industriais, que muita gente anda aplicando por aí, que acha que é simplesmente lá e vai aplicando. Essas próteses tem que ter registro e tem que ter numa empresa idônea que faça uma produção coerente daquele silicone. Além dessa pergunta, tem validade o silicone? Sim, com certeza. A sua primeira pergunta tem que ser liberado pela Anvisa, né? Nós somente utilizamos próteses que são liberadas pelos órgãos do governo, né? São próteses que elas são feitos antes de ir ao mercado. É feito todo um estudo, são testes que são feitos, né?
para depois ela ser liberada, né, pela Anvisa. A gente procura usar as melhores marcas do mercado. Eu sempre falo assim, tem o carro X, o Y e o Z, assim como são as marcas das próteses. Tem as próteses importadas, mas tem as importadas chinesas, as paraguaias, americanas, as europeias. Tudo isso aí influencia no resultado final e na segurança da cirurgia. Então, além disso, a gente tem que fazer a análise dela, como ela, respondendo o que você falou em relação à garantia. As próteses hoje em dia são mais modernas do que há de 10, 15 anos atrás. Elas são numa nova fase, né? São bem mais modernas, e o representante, de um modo geral, a maioria deles dão garantia de 5 a 10 anos na prótese, para algum eventual problema. Mas não é uma pergunta comum de consultório se a prótese é para sempre. Não, não é para sempre, né? É necessário um acompanhamento médico para que depois de 5 a 10 anos você faça uma avaliação para ir ver se está tudo bem ou se é necessário ou não trocar. Então, teoricamente, ela, a cada 10 anos ela precisa trocar. De uma revisão, exatamente. Fazer uma revisão, tá vendo? Não é simplesmente, eu coloquei, fiquei. Não, você precisa trocar. Você precisa ter um acompanhamento, você precisa estar junto. A gente fica aqui, a gente está ao vivo, mas é assim, não tem problema nenhum. Então você precisa estar trocando a cada 10 anos, fazendo a sua manutenção para você prevenir. Se estourar um silicone, quais são as consequências? Porque às vezes as pessoas perguntam, tá lá, eu fiz uma força e o silicone estourou, carreguei muito peso. Porque isso tem que tomar cuidado também quando você tem um corpo estranho com você. Que você tem que tomar alguns cuidados também, né? Essa é uma pergunta muito importante. Assim, é muito difícil estourar um silicone hoje em dia. Como eu falei, hoje em dia as próteses são próteses de 6ª, 7ª geração. É diferente das próteses de 15 anos atrás, que era com gel de silicone mais líquido, e que rompia muito fácil, e esse gel realmente espalhava no corpo, vamos dizer assim. Hoje em dia é feito com gel de silicone, que chama de gel de silicone coesivo. Então, numa eventualidade de uma ruptura, ele não espalha pelo corpo, ele fica no local onde ele está. Mas no caso é muito raro acontecer. Tipo assim, um acidente de carro, alguma coisa assim. Mas respondendo em relação a quando estourar, teria que trocar o quanto antes da prótese. Ela tem que, estourou, fez uma força, estourou, ela corre para um hospital ou ela pode aguardar? Até porque um monte de gente que tem silicones que estão aí, não os mais recentes, mas que já fizeram silicone, usaram não essa nova geração, né, a silicone geração passada, mas se estourar da geração passada, precisa correr para o hospital. Não é uma urgência que tenha que ser feita, estourou e correu fazer hoje, correr para um pronto-socorro. Pode ser feita uma cirurgia, chamamos eletiva, né, programada, fazer todo um pré-operatório e no decorrer da semana, do próprio mês, dá para ser feito. Não precisa ser numa urgência e emergência, num pronto-socorro. Não tem essa necessidade. Não tem essa necessidade. Bacana. Você que está nos acompanhando aí, hoje, bate-papo de terça, nesta terça-feira, dia 11 de abril, com o Dr. Jason Sarmento, falando um pouquinho sobre cirurgias plásticas, falando sobre próteses, né, de silicones que você pode colocar. A gente fala muito que é comum no seio. No bumbum, também é comum colocar o silicone? Prótese? Sim, no bumbum a procura tem aumentado, né? Nos últimos 5, 10 anos tem aumentado bastante a procura pelo aumento do volume e o melhor contorno no bumbum. Tem 2 opções para fazer o modelamento do bumbum hoje em dia. A primeira opção para pequenos defeitos, para bumbum, uma pequena correção é a lipoenxertia, quando a gente tira a gordura pela lipoaspiração, tira a gordura do corpo e injeta no bumbum para modelar. Opa, como é que é essa história aí? Peraí. Bem legal. Eu tiro essa consistência que tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Daqui a pouco eu estou perdendo. E não vai falar aí, eu estou fazendo academia, se eu ficar com glúteo grande aqui, não é porque eu levei o glúteo não, tá? Fica tranquilo. Então como é que é? Então você tira de alguns determinados locais. Exato. E você aplica nas nádegas para aumentar? Isso, exato. A gente faz uma lipoaspiração, normalmente do abdômen ou das costas. A gente faz um processamento todo nessa gordura.
ela é guardada de maneira estéril, tudo a gente processa ela de acordo com a técnica cirúrgica e injeta no bumbum para fazer um modelamento da região do glúteo e dar um contorno melhor. Então a gente usa a gordura que iria para o lixo, aproveita ela depois de um processo. Bacana. E aumenta o bumbum. E a segunda opção é colocar prótese de silicone no bumbum, que também, como eu falei, tem aumentado bastante e dá um resultado fantástico, fica bem legal. Bacana. O que eu acho que eu não sabia disso, que você tirava a gordura de um local e aplicava em outro, não é bacana? É que vai ter de gente aí querendo trocar agora de gordura. Não, mas bacana, eu acho que é importante mesmo as pessoas saberem que você tem essa possibilidade, que você consegue fazer, porque o risco de rejeição de troca de gordura é zero. Não, é praticamente zero. Eu costumo falar, medicina nunca e sempre não existe, mas é muito baixo porque é da própria pessoa. Tecnicamente chamando, é um transplante autólogo, é da própria pessoa a gordura. Então, risco de rejeição é praticamente zero. Praticamente zero. As pessoas que fazem esse tipo de cirurgia também, ela tem que ficar um tempo de repouso, ela não pode sair sentando em qualquer lugar, enfim, porque até para poder preservar, né, quando você faz esse tipo de contorno. Isso, exatamente. Né? E onde mais as pessoas têm procurado para fazer prótese no corpo? Porque eu acho que esse é um assunto que está me intrigando, né? Porque assim, a gente fala peito, a gente fala nádegas, né? Fala braço, as pessoas têm colocado também para dar um contorno melhor, é isso? Tem uma técnica peculiar, né, para as pessoas que nas panturrilhas, né? Tá. Tem mulheres e homens também que acabam malhando, mas chegam no consultório, doutor, minhas pernas eu malho, mas continua fina, e minha canela é fina, no modo popular, como eles falam. Então tem a cirurgia que coloca prótese na panturrilha, tem para colocar nas coxas. Os homens estão procurando cada vez mais por prótese no peitoral, para ficar como se tivesse aquele peitoral malhado, né? Então tem prótese para vários locais. Não, a gente dá risada assim, mas porque é difícil. Eu tô acordando, né? Sacrifício, acordando 5 e pouco da manhã, 5 e meia da manhã, para poder ir malhar, para tentar ficar com o peitoral. Se de repente vai, né? Eu já tiro a gordurinha que está aqui, ó, sobe pro peito, sobe para a perna, dá uma calibrada, aí fica bom demais, né? Mas bacana. A gente brinca aqui, mas é um assunto sério quando a gente fala que você, porque você está lá, as pessoas, principalmente quem está em academia, que quer ter o corpo malhado, e aí já vou entrar no viés, que as pessoas têm comprado silicones industriais para poder fazer as devidas aplicações no corpo. Devidas não, né? Fazer as aplicações com esse silicone industrial. Isso é um risco à saúde da pessoa, né? Esse é um tema muito importante, que a gente, sempre que tem essa oportunidade, como da sua audiência, a gente está alertando a população, né, que não deve ser feito de maneira nenhuma. É muito comum a gente ver nos jornais, né, a aplicação de silicone industrial de forma clandestina em clínicas de fundo de quintal, então que acaba fatalmente levando a pessoa, além de complicações menores, mas infelizmente a morte realmente, porque isso aí é proibido e até pela Anvisa e traz, né, problemas sérios para o paciente. Então, uma mensagem que eu gostaria de deixar realmente que não façam isso de maneira nenhuma. Silicone líquido, industrial, em gel, de qualquer forma, não devo fazer. Não só em mama, bumbum, mas tem gente fazendo preenchimento na face, com materiais que não deveriam. Né? Então, quando você vai procurar aí uma clínica, procure saber quem é o profissional. Primeiro, tem que ser um profissional médico, ele tem que ser um profissional cirurgião plástico. Por quê? Para ele poder fazer esse tipo de cirurgia ou fazer esse tipo de aplicação, ele precisa ter especialidade, ele precisa ter conhecimento, porque ele mexe com a tua saúde, ele mexe com a tua autoestima, ele mexe com uma série de fatores. E se você não fizer num local adequado, que tenha higiene, que tenha segurança, principalmente segurança, você pode chegar a óbito.
Tô certo, doutor? Tá certo, correto. A gente procura, na maioria das vezes, fazer a cirurgia sempre em ambiente hospitalar, né, com toda a retaguarda, com toda a segurança. Não fazemos nenhum procedimento cirúrgico maior em clínicas, em consultórios. O ideal é fazer em hospital, com o seu anestesista do lado, com todo o pré-operatório tudo em dia, para que ocorra tudo bem. Tá certo. Então você está vendo que não é simplesmente ir e fazer uma cirurgia, você precisa procurar um local adequado para fazer o seu silicone, para fazer o seu tratamento, para fazer a sua cirurgia. E a gente vê muitos casos por aí, a Polícia Federal prendendo gente porque foi em local inadequado. E fazer uso desses silicones pode levar a óbito também, né? Com certeza pode levar a óbito, principalmente no caso desses silicones líquidos industrial, e voltando ao que você falou, ou usando uma prótese de má qualidade que não seja liberada pelos órgãos competentes, também pode trazer várias complicações. Perfeito. Então você tem que procurar um profissional da área da saúde, um profissional médico para fazer esse tipo de cirurgia e principalmente a aplicação desses silicones para você, se você quer ficar mais elegante, mais bonita, né? Eu quero mandar um beijo aqui também para Neuza Citadini. Ela coloca aqui: Audrey, é verdade mesmo? Creio eu que seja da pergunta que colocamos que eu acho que seja dos seios. Manda a pergunta aqui para mim de novo. O que foi? Porque aqui não deu para poder ver. E quero mandar um beijo também para Ana Jeremias. Ana, beijão para você, Ana Jeremias, que é blogger. Ela tem um canal no YouTube também, ela fala bastante. Diversos assuntos, ela está nos acompanhando aqui também. Ela gosta muito da área de saúde e com certeza depois ela vai fazer uma visita para você para divulgar lá no blog dela também. Beijão para vocês. Quando coloca silicone, sentar fura? É essa a pergunta que fizeram aqui, ó. Prótese de silicone no bumbum, somente o fato de sentar, não tem restrição nenhuma. Inclusive em atividades físicas não tem restrição, pode fazer atividade. Depois do tempo de recuperação da cirurgia, o paciente leva uma vida completamente normal. A única restrição que tem, que a gente sempre alerta, é que realmente ela tem que tomar, se numa eventualidade precisar fazer uma medicação injetável, não pode nessa região do bumbum, tem que ser em outra região, mas é uma vida completamente normal. Após alguns meses de recuperação, o paciente não tem restrição nenhuma. Bacana. Então você viu que você tem que tomar alguns cuidados. Você fez o silicone nas nádegas, lá no bumbum, não pode tomar aplicação de injeção. Então são alguns detalhes, são alguns cuidados, porque se vai lá pode estourar, pode romper, né? Sim, com certeza. Tá certo. Aí o Christian coloca aqui, injeção na nádega, como fazer se você está com essa prótese? Então você tem que avisar, principalmente você tem que avisar, creio eu que devo avisar quando você vai tomar, que você tem silicone para escolher o local adequado e para fazer a aplicação, né? Uma opção que pode ser feita a injeção na coxa, né? No músculo da coxa não tem problema nenhum. Perfeito. Então você substitui o local. Aí Ana Paula Silva, Ana Paula, beijão para você. Quantos procedimentos fazem uma cirurgia? Eu quero fazer 4. Posso no mesmo dia? Boa pergunta, Ana Paula. Isso é muito comum no nosso consultório. Cirurgias múltiplas, cada vez mais a gente tem evitado as cirurgias múltiplas, porque são cirurgias muito prolongadas. Então você aumenta o tempo de cirurgia, o cansaço da equipe, aumenta o tempo anestésico, e tudo isso acaba aumentando os riscos. Então tem até uma normativa da Sociedade Brasileira, ela recomenda não fazer cirurgias tão prolongadas. Então, no seu caso, 4 cirurgias muito provavelmente não é possível de realizar. A gente prefere fazer cirurgias menores em 2 tempos, em 3 tempos, para que saia tudo bem, que ocorra tudo bem com a cirurgia. Então, cirurgias combinadas cada vez mais. Quando ela quer fazer, de quanto em quanto tempo, em qual período que ela deve fazer de uma cirurgia para outra? Depende da recuperação de cada cirurgia, mas em média em torno de 3 a 6 meses depois ela já pode fazer a próxima cirurgia sem problema nenhum. Tá. Porque aí tem um problema que ela usou anestesia, enfim, uma série de circunstâncias aí, né? Perfeito? Sim. Então, e a própria recuperação do procedimento anterior, né? Mas em torno de 3 meses depois já dá para fazer tranquilamente. Bacana.
Tá com dúvida? Manda sua pergunta para cá, bate-papo de terça. Lembrando que toda terça-feira, às 19h30, ao vivo aqui, a gente está sempre com um assunto diferente. E hoje com o Dr. Jason Sarmento falando um pouquinho sobre cirurgia plástica e próteses, né? Gestação. A mulher terminou a gestação. Ela já pode, na sequência, colocar a prótese? E aí vem uma outra pergunta na sequência. Quem tem prótese, há problema depois na gestação? Porque ela quer se tornar mãe, mas ela está com uma prótese. Gera consequências em cima disso ou não? Até para nós sanarmos essa dúvida. Ok. Após a gestação, no caso de uma cirurgia na mama, é recomendado esperar pelo menos 6 meses depois da paciente ter terminado a amamentação. Tá? Não pode operar então, né, nesse gap aí de 6 meses, por vários motivos de complicações que podem acontecer. Em relação à cirurgia que a paciente colocou uma prótese e depois ela teve uma gestação, normalmente isso não influencia na amamentação. Ela pode ter filhos normais e pode amamentar depois sem problema nenhum. Aí vai depender muito da técnica da cirurgia na mama que foi feita. Se foi uma simples colocação de prótese por baixo da glândula, por baixo do músculo, se mexeu na areola ou não, tudo isso vai influenciar de alguma maneira na amamentação dela depois. Mas de modo geral não interfere, ela pode ter filhos depois sem problema nenhum. Bacana, então aí isso é importante, porque as pessoas ficam com dúvida, as mulheres ficam com dúvida, né? Se posso, eu coloquei silicone e depois eu não posso ter filhos, enfim. Ela terminou a amamentação, ela teve filhos, mesmo com a prótese, de repente, porque ela ganhou uma massa, não sei, enfim, se ela deu uma caída, ela substitui aquela prótese depois, né? Exatamente. Ela pode ocorrer isso e ela pode substituir depois, né? Exatamente. Uma pergunta comum no consultório é que se depois dos filhos, se a mama vai cair novamente. E eu sempre falo que depende de vários fatores, depende de quanto tempo ela vai amamentar, quantos quilos ela vai ganhar ou perder depois da gestação. Então é multifatorial. Pode ter pacientes que depois da gestação a mama continua da maneira que estava antes, ou tem que fazer uma revisão, acaba cedendo, vem com flacidez e aí tem que fazer uma outra cirurgia para elevar a mama novamente. Cirurgia plástica no rosto. As pessoas têm procurado muito, nos olhos talvez e no nariz, mas nessa região aqui do pescoço, o pessoal tem procurado bastante, tem procurado tentar alongar, fazer alguma situação para dar uma rejuvenescida? Sim, a cirurgia que você citou é chamado facelift, né, que é a suspensão da região facial quando vem evolui com sobra de pele, com flacidez. É uma cirurgia que normalmente é feita já a partir da 50, 55 anos para frente, que é quando começa a ter a flacidez na face. Associado a isso, nos mais jovens, o que é comum hoje em dia, tem muita queixa da gordura aqui na chamada papada, né? Tá. Então, nos jovens acaba fazendo uma lipoaspiração nessa região da papada, onde dá um contorno melhor na face da pessoa também. Bacana. E é comum então fazer aqui, nessa região aqui, fazer uma lipo dói? Porque as pessoas falam que, eu lembro que um amigo meu fez uma lipo, mas isso há longo tempo atrás, ficou todo dolorido, enfim, dói fazer a lipo ou não? Um ponto importante isso. Em relação à dor na cirurgia, é relativo porque cada pessoa tem um limiar de dor. Tem paciente que vai ter uma dor, por exemplo, de um grau de 0 a 10, uma número 1, e outras, fazendo a mesma cirurgia, vai ter uma dor 10. Então isso é relativo. Mas muito importante de uma lipo geral no corpo, hoje em dia a gente tem usado o vibrolipoaspirador. O que é isso? O vibrolipoaspirador é um aparelho que veio ajudar, não é uma novidade, é um aparelho que já tem há muitos anos e ele tem cada vez mais evoluído tecnologicamente. Agora ele está na 3ª geração, que é o que a gente usa, então ele traz várias vantagens. Ele cansa menos a equipe porque ele tira mais gordura em menos tempo, então a cirurgia fica mais rápida. Uma outra vantagem dele é exatamente na dor, o que você falou, porque o vibrolipo ele não é tão agressivo do que numa lipoaspiração tradicional. Então ele machuca menos aquele local onde você está fazendo lipo. Consequentemente, a pessoa tem menos dor no pós-operatório, vai evoluir com
uma quantidade menor de hematoma, que são aqueles roxinhos. Então o Vibrolipo ajuda também nessa recuperação mais rápida, porque o paciente tende a sentir menos dor no pós-operatório. Tá vendo? Então você pode fazer a sua cirurgia normalmente sem problema nenhum. A Ana Paula Silva, ela coloca aqui uma pergunta. Qual o risco de uma pessoa fumante corre em fazer um procedimento? E ela coloca, eu não fumo, tá? Se as pessoas fumantes têm problema de fazer esse tipo de procedimento? Tem, bastante. Boa pergunta, Ana Paula. Eu costumo falar que fumante é inimigo do consultório de cirurgia plástica. Opa, por quê? A gente evita operar fumante, né? Porque o tabagismo, ele atrapalha em várias etapas, né, da cirurgia. Primeiro, no quadro anestésico, ele é prejudicial, ele atrapalha na cicatrização, ele pode dar mais chance de deiscência da ferida, o que é abrir os pontos, infecção, ele propicia maior chance de rejeição numa eventual numa prótese. Então, o cigarro, eu digo que é péssimo para a gente. Então, é recomendado pelo menos que pare em torno de 30 a 45 dias, pare 100%. Eu sempre peço para os pacientes que elas sejam sinceras, isso é importante. Tem muitas que podem falar, não, parei, doutor, mas na verdade não parou. Tá. Então é importante que pare realmente esses 30 a 45 dias. Antes da cirurgia? Antes da cirurgia, tem que parar 100%. Então isso é importante. Você viu que é um recado importante para você que está nos acompanhando aí. Por quê? Se você não parar se você não parar 30 a 40 dias antes da cirurgia, você pode ocorrer com infecções. A chance maior de infecção, abrir pontos, perder a prótese, atrapalhar no procedimento anestésico no dia da cirurgia, tem várias complicações. Perfeito. Aí a Lina Paola Banac. Lina, beijão para você, obrigado pela sua audiência, tá aqui. E Dr. Jason, em relação aos procedimentos estéticos no rosto, ela faz aqui, quais são esses procedimentos que nós podemos realizar no rosto? Quais são os... Tem os procedimentos cirúrgicos e os não cirúrgicos. Tem os cosméticos, por exemplo, tem a aplicação de toxina botulínica, tem os preenchimentos com ácido hialurônico, e os cirúrgicos, que é aqueles que nós citamos, cirurgia da pálpebra, lipo da papada, a suspensão da pele, que é o facelift, ou ritidoplastia. Então tem várias opções aí para a região da face. Doutor Gis, vamos falar um pouquinho? Tem uma... Antes, depois não pode. Acho que não pode antes e depois. Não pode? Não. Então não pode. Então tá certo. Porque senão tem problemas de propaganda. Então tá certo. Eu ia mostrar uma foto antes e depois, mas não pode. Ele colocou, a gente respeita quais são as regras que se tem da Sociedade de Medicina, né? Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Bacana, porque não pode mostrar, não pode fazer esse tipo de propaganda. Eu não sabia, já ia mostrar, ainda bem que ele corrigiu. Ao vivo tem esse problema. Tá certo, ele corrigiu. Se não pode, a gente não mostra, não tem problema. É importante trabalhar com ética e nas regras.